perfeito, K-pop, tecnologia de ponta. E Rússia parece que é de um filme futurista. Mas quando você sai do roteiro turístico e começa a andar pelas ruas, você vê que essas luzes se apagam, a realidade ali é bem diferente do que se vê no filmes, vê em seriados que vende essa ilusão ali no Netflix ou em outras plataformas de streaming. Existe uma linha invisível que separa quem pertence a esse país, quem nunca vai pertencer a esse país. E andando pelas ruas aqui, é hoje que a gente começa a entender que o quanto você se vê, né? Você está assistindo seriado, assistindo filme. A minha esposa, ela já assistiu, ela já sempre acompanha seriados, filmes da Coreia. E hoje, andando nessas ruas aqui, conhecendo esse país, que foi uma viagem muito legal, mas também teve suas controvérsias. Você começa a observar coisas que a mídia vende que não existe aqui, ou ela está muito genérica. Para entender um pouco a Coreia hoje, você precisa entender um pouco da pressão. Aqui o seu valor é medido pelo seu rosto e pela sua faculdade, o quanto você tem de dinheiro. Mas o que acontece com uma sociedade quando busca pelo topo se torna sufocante, e o resultado é uma das maiores taxas de isolamento social do mundo. Você pode até amar a cultura deles, pode assistir filme, seriado, tudo, pode consumir todo tipo de stream desse país, mas o sistema não foi desenhado para te amar de volta. Em Seul, por exemplo, onde nós estávamos, é comum a gente ver placas proibindo a entrada de estrangeiros em baladas, bares, sob a desculpa de evitar problemas. A gente recebemos esse problema lá, a gente teve esse problema lá. A gente queria entrar no restaurante, a gente foi barrado na entrada dela. Éramos diferentes, éramos estrangeiros conhecendo o local. E quando você está num país novo, você quer ser bem recebido. Você quer ir num local diferente, provar a comida das pessoas, provar a alimentação que elas oferecem, provar a culinária daquele país. E aí o problema deles é evitar problemas. Segundo alguns relatos que eu acabei procurando na internet ou também conversando com as pessoas estrangeiras de lá, ali existe pesquisa na internet, existem algumas pessoas que se abusam de estrangeiros, no qual eles falam: você é estrangeiro, você não tem direito aqui. Eles não confiam em quem não é sangue coreano. E a xenofobia é uma xenofobia mascarada de conveniência. Você pode entrar em algumas lojas, gastar seu dinheiro, gasta o seu dinheiro aqui com a gente, mas a gente não gosta de estrangeiros. Existe uma hierarquia clara sobre qual tipo de estrangeiro é bem-vindo. Se você é ocidental, branco e ensina inglês, você é tolerado ali no meio da sociedade como acessório de status temporário. Mas se você vem de outros cantos da Ásia para trabalhar na agrícola, na construção civil ou outras áreas, você se torna mais uma pessoa invisível ali no meio de tantas pessoas nas ruas. E é o trabalho pesado que a juventude coreana se recusa a fazer hoje.
mas que o país pune com salários menores e preconceito diário. A Coreia do Sul não é o dorama perfeito que a gente vê na TV. Minha esposa ama os seriados, mas depois que você conhece, não é aquilo. Mas também não é um filme de terror cyberpunk, que todo mundo ali na rua quer mega tecnologia, essas coisas. Tem muita coisa genérica. Tem muita coisa também que é do próprio país, que é legal você, é uma novidade pra gente, que a gente vem de um local que não é oferecido isso. Ele é um país fascinante, cresceu muito rápido, sacrificando a saúde mental e a coletividade em nome do progresso. A xenofobia é a exclusão que vemos aqui nos sintomas de uma sociedade que tem um pavor de um desvio do diferente e de falhar. Viajar pela Coreia é entender que o brilho do neon só existe porque a escuridão ao redor dela é mais profunda. E no fim das contas, talvez seja a maior curiosidade sobre o que esse lugar é e o que ele é. Para ver a sua verdadeira beleza, você precisa aprender a enxergar as suas cicatrizes. Algumas pessoas que vêm falar com você, eles tentam ser educados. Por exemplo, a gente estava no centro, ali numa rua bem famosa, e chega um período da noite que você vê um monte de jovens bêbado caindo na rua. Eles podem estar felizes, podem estar super felizes ali no momento de descontração, mas quando você começa a reparar, é um monte de gente que com 18 anos, a primeira coisa que recebe pelos pais, e isso foi, eu conversei com pessoas que realmente moram lá, que são coreanas. Essas pessoas geralmente recebem um presente. As meninas, por exemplo, pedem uma cirurgia. Os homens, eles não têm um pelo no corpo. Você vê andando pela rua, maquiados, rosto limpinho. Claro, eles têm a genética de não ter pelo no rosto, mas quando você vê assim pessoalmente um monte, você vê as meninas com cirurgia no rosto, narizes feitos, boca feita. Você vê que ali se torna tudo um pessoal genérico, que eles buscam a perfeição de uma forma que fica até esquisito quando você é de fora. Claro, a gente foi em locais que a gente fomos bem recebidos, pessoas nos trataram muito bem. Tem um local que nós ficamos que davam nem 100 metros, tinha um supermercado. Toda vez que a gente ia lá no mercado, a gente era bem tratado. Era 2 senhores e eles se revezavam, porque era 24 horas aberto ali aquele mercado. Então de manhã tinha a senhora, ficava ali trabalhando o dia inteiro. Ela era muito bem educada. E como a gente não tinha um paladar muito... Eu, por exemplo, não tinha um paladar muito aguçado na questão da comida coreana. Eles têm bastante comida com pimenta. E pra mim eu não sou muito apto de comer esse tipo de comida. E eu ia lá comprar frango assado. Ela era muito educada com a gente. E à noite tinha um senhor que ficava com o seu cachorrinho ali trabalhando. O cachorrinho ficava sentado na cadeira. E também ele era uma pessoa muito educada. Aqui eu deixo um pouquinho sobre a reflexão. Que o que vende pra gente na mídia, às vezes não tem nada a ver com o que a gente realmente enxerga naquele país. Quando a gente chega no pé
a gente sofre um tipo de discriminação. Isso fica a mensagem para você. Goste do que a mídia, você pode consumir, fica à vontade para consumir, mas não leve essa informação como a verdade sobre tudo, porque você pode ficar bem surpreso quando você um dia vai visitar esse país. E é isso. Obrigado por assistir o vídeo. E a gente se vê mais alguns vídeos. Eu vou estar falando mais sobre a Coreia do Sul. Também passamos por Hong Kong e Singapura, fomos no evento final. E fica com você aqui um pouquinho do vídeo. Abraço e até logo.